Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. A Bíblia é um livro que fala de oração em todas as suas páginas, sempre falando desse tema tão importante na vida do povo de Deus. Mas curioso é que às vezes o povo de Deus esquece da importância da oração e como orar. Eu tenho lido na palavra de Deus sobre esta dificuldade que o povo às vezes esquece de Deus. O Salmo de número 106, quando fala que Deus é louvado por haver suportado o seu povo e apesar das suas muitas rebeliões. Esse salmo ele é histórico. Ele conta a história de um povo que desprezou, de um povo que murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz de Deus. Porque deveria se humilhar, deveria orar, lembrar do que Deus fez, mas esqueceram do Senhor. Se misturaram com nações que Deus proibiu, o povo serviram aos ídolos. Tudo isso você vai encontrar no Salmo número 106, esse histórico desse Salmo, falando sobre o povo e a sua rebeldia. Mas nesse Salmo fala da misericórdia de Deus. No capítulo 106 e o versículo 6 diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades e andamos perversamente. Veja o retrato de Israel no Salmo 106 e o versículo de número 6. Diz ainda o texto, seguindo o versículo 7, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto com o mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. Foi a mão de Deus quem livrou daqueles que o aborrecia e remiu da mão dos inimigos. Águas cobriram os seus adversários, e não ficou nenhum dele de pé, nem um só. Então creram nas suas palavras e cantaram louvores, até dançaram. Mas observe o versículo 13, que justifica o tema desta manhã. Às vezes nós estamos desprezando a oração, mas como orar? O verso 3 do Salmo 106 diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. O versículo 16 diz que tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se então a terra e engoliu a Datã, rebelde, e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente, e a chama abrasou os ímpios. Mas sabe o que eles fizeram? Fizeram um bezerro no Horebe e adoraram a imagem fundida. Queridos irmãos, vamos ver nesse texto o povo se afastando de Deus. E Deus muitas vezes livraram, mas eles não oravam, pelo contrário, provocava a Deus com seus conselhos, mas foram abatidos por causa da rebeldia da sua iniquidade. Contudo, por misericórdias, Deus atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que ouve as nossas orações. 106, 44 diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Deus ouve o nosso clamor pela misericórdia que Ele tem de nós. E o versículo 48, concluindo esse salmo, diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo ore e diga amém. Queridos irmãos, por que esse povo não orava? Por que esse povo não clamava? Voltava-se para a idolatria, provocando a Deus no deserto, distante do Deus
que por nós tudo executa, do Deus que é bom, do Deus que é misericordioso, do Deus que faz maravilhas em nossas vidas. Em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo revela algo que nos chama a atenção. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 12. Diz assim, escuta aí. Colossenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Saudai-vos Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos confirmeis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e por todos que estão aí em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Observe o que o apóstolo Paulo ele descreve, ele diz nesse texto: sempre Epáfras fazendo oração para que houvesse da parte do povo temor, zelo. Assim era Moisés no Êxodo, assim foi Josué caminhando para a grande Jericó, orando, atravessando o Jordão. É preciso orar. E é impressionante como a Bíblia é o nosso compêndio de oração. Jesus Cristo, por excelência, é o nosso mestre que nos ensina a orar. E através de Cristo, lendo sua palavra, Antigo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Testamento, aprendemos preciosas orações com Epáfras, discípulo de Cristo. Acabamos de ver quem era Epáfras. Lá em Colossenses fala sobre este missionário, este homem de oração. Em Atos, o livro histórico do Novo Testamento também revela, no capítulo 19, versículo 10, com Epáfras aprendemos a oração, a interceder pela igreja, pelo povo do Senhor. Como orar? Orar no Espírito, diz o texto no versículo número 12, você pode conferir em Colossenses 4:12. A palavra grega nesse versículo, para servo, usada nesse texto, é doulos, significa escravo. Um escravo algemado pelo amor, um escravo que tem uma vida agora em Cristo e que quer dizer que tem vontade inteiramente submissa à vontade de Deus, do Senhor. Você vê Lucas 1:38, a própria Maria dizendo que é uma serva do Senhor. Na oração, nós não podemos dar ordem a Deus. Há muitas pessoas equivocadas. Eu ordeno, eu mando, eu determino que Deus faça isso. Ele é o Senhor. A vontade de Deus prevalece. Nós precisamos pedir com autoridade, sim, com fé, sim, mas sabendo que a vontade de Deus, não a nossa. Se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus ensina na hora da dor. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na oração, queridos irmãos, preste atenção à Bíblia. Não damos ordens a Deus. A atitude correta é: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E não ouve, Senhor, porque teu servo fala. Está lá em 1 Samuel 3:10. Fala, Senhor, eu sou teu servo, eu quero te ouvir. A atitude de obediência levará o homem a uma vida de intimidade com Deus e uma vida de muita resposta em oração. Orar no Espírito como servo de Deus. Orar também com total dedicação. Vidas dedicadas ao Senhor. Se esforça sobremaneira continuamente por vós em oração, diz Epáfras, o apóstolo Paulo falando sobre esse homem, esse missionário. O maior exemplo de oração, queridos irmãos, sem sombra de dúvidas, é o do Senhor Jesus Cristo lá no jardim, lá no Getsemane, quando ele orou com toda a sua alma. O doutor Lucas diz que ele suava grandes gotas de sangue, mas ele foi fiel até o fim. E ele disse: seja feita a tua vontade. Moisés intercedia pelo povo. O Salmo de número 106, do versículo 19, o Salmo que nós lemos, fala também sobre esta intercessão.
106:19 diz assim a palavra do Senhor: fizeram um bezerro de ouro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória em figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, esqueceram do Salvador, que fizera grandes sinais no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Queridos irmãos, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a indignação, a fim de não os destruir. Mas eles desprezaram. Era um povo rebelde, que em vez de orar, murmurava, não tinha dedicação. Queridos irmãos, temos tantos exemplos de pessoas que oram, pessoas que se prostam diante de Deus, orar sem cessar, orar com zelo. Muitos que se preocupam com você. Hoje eu vi no culto matinal uma mãe derramando em lágrimas pelo seu filho, e o filho receberá a vitória, porque tem essa mãe que ora. Muitos irmãos têm desprezado a oração. Epáfras aqui, se você analisar, faça uma pesquisa, se você tem curiosidade, segue um exemplo de um homem, do seu discipulador, e ele orava, ele buscava, ele se interessava, e ele se dedicava, e ele era zeloso para com a igreja. Como é que você é um diácono, um pastor, um líder, um evangelista e não se preocupa com a igreja de Cristo? O que está acontecendo com você? A Bíblia diz que aqueles homens se dedicavam à obra, oravam, visitavam, perguntavam como iam as viúvas, serviam a igreja. Como é que você, nós temos um título de oficiais da igreja e não visitamos, e não ali servimos, e não mais pregamos, ficamos tão distante da igreja, e um dia recebemos o óleo, fomos consagrados, ungidos para fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, quantos estão distantes e nem percebem o quanto estão distantes da vontade de Deus. Aqui eu percebo esse servo também no capítulo 4 de Colossenses. Você mastigue esse versículo, diz que orava com objetividade. Pede a Deus que faça com que eles sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus determinou. A nova linguagem, na linguagem de hoje, nova tradição da linguagem de hoje, fala desse jeito. A oração de Epáfras, orando para ver a firmeza do rebanho. Queridos irmãos, como estamos carentes hoje de homens como Epáfras, que orava com objetivos bem definidos em relação aos cristãos lá de Colosso. Está lá em Colossenses 4:12. A firmeza que ele tem em Cristo, a maturidade espiritual, a obediência completa à vontade de Deus. Colossenses 4:12. Você vai ver esse texto, a riqueza, e observe ele em várias traduções, como eu tenho aprendido. Devemos também ser definidos em nossa oração. Você ore com objetividade, evitando generalizações. Precisamos apresentar a Deus a situação. Temos o exemplo de Ana. Ana, quando orou, ela pediu a Deus um varão, um filho homem. Ela disse que queria um filho varão e queria consagrá-lo todos os dias da sua vida. Temos que ter essa visão de saber o que estamos pedindo. Agora também, irmãos, eu percebo a obediência completa à vontade de Deus. Devemos também avaliar isso. Será que estamos sendo fiéis ao Senhor? Pedir, nós pedimos sempre. Eu fico observando e me lembro muito daquela oração do rei Ezequias, quando ele recebeu a sentença que ele ia morrer. Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele olhou para a parede, virou-se para a parede e orou a Deus. Mas ele orou pedindo a Deus a vida. E ele apresentou a Deus tudo o que ele fazia. Queridos irmãos, será que estamos orando e pedindo corretamente a Deus? Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele exigiu resposta à sua pergunta quando ele foi curar aquele cego. Lá no capítulo 10, 51 de Marcos.
O que tu queres que eu te faça? Você quer o quê? Você está pedindo o que a Deus? Essa sua oração é bem definida. Deus, ele está mais interessado em responder nossas orações do que estamos dispostos a orar. É interessante, né? Essa questão de Deus. Deus está esperando. Ele está muito interessado que você comece a ter uma vida de oração. Há muitas outras lições que precisamos aprender sobre o tema. Ninguém consegue esgotar esse tema sobre a oração. Por mais que você dê estudo, mais que tenha livros, mais livros, o livro maior, a palavra de Deus, é um tema que sempre precisamos buscar entendimento, ouvir a Deus na oração. E no entanto, irmãos, como o melhor manual, a melhor forma de aprendermos a orar é orando. Como tem sido a nossa vida de oração? Estamos orando regularmente? Estamos ali com propósito nossa oração? Lá em Atos Apóstolos diz que quando a igreja estava orando, o lugar tremeu, onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31. Cristo é o maior exemplo de oração. Ele se retirava para lugares solitários e ali orava também. Bendito seja o nome do Senhor. Como estamos orando? Com fervor, com amor, com temor, com tremor? Como tem sido o nosso espírito? É de servo ou a gente está tentando mandar ou manipular Deus? Senhor, faça desse jeito. É do meu jeito ou é do jeito que Deus quer? Eu me lembro de uma história de um jovem que dizia assim: Senhor, abençoa para que eu case com Maria. Ele não perguntou se era vontade de Deus esse casamento, mas ele disse: eu quero casar com Maria. E não perguntou a vontade de Deus. Que nesse momento, né, nesse instante de reflexão, lendo o Salmo 106, possamos aprender a reverenciar, a confiar, obedecer, não murmurar e buscar mais a Deus. Salmo 106 eu deixo para a meditação de todos. Vamos fazer uma leitura mais aprofundada. O Salmo 106 é o Salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.